partir do verso 1, Evangelho de João, capítulo 8. Se a gente for para a Bíblia, a gente acha cada coisa na Bíblia, né? A palavra diz que mais abençoado é dar do que? Olha que coisa boa. Então a gente vai achando cada versículo, querido, que olha. Amém? João 8:1, estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, e de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10: erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos falar com o Senhor. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por esse tempo, pela adoração, pela tua presença, pela alegria de estarmos aqui juntos, Senhor. Agora eu quero entregar esse momento tão especial, a tua palavra e a tua igreja. Peço que o Senhor fale com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo. Fala, Senhor, e usa a minha vida nesta manhã. Peço que saiamos daqui alimentados, ó Deus, direcionados, corrigidos, exortados pela tua santa palavra. É o desejo do meu coração. Se alguém cansado, se alguém com sono, se alguém talvez entristecido, enfurecido por uma situação, muitas vezes o inimigo é tão sujo que ele faz com que homens e mulheres saiam de casa para te adorar e venham em desordem, em divisão, em briga. Eu quero repreender tudo que se levanta agora para atrapalhar a tua palavra, e peço que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu quero nesta manhã ministrar sobre o tema: não peques mais. Não peques mais. Deixa eu explicar aqui a você o que esse texto está nos ensinando. Eu creio que a maioria já conhece esse texto. Talvez na sua Bíblia o título desse texto se chame A Mulher Adúltera. O texto fala de uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Uma mulher que era casada e ela estava tendo relacionamento sexual com outro homem que não era o seu marido. Então homens, os fariseus, os religiosos da época, pegam essa mulher em flagrante e levam ela até Jesus. E dizem: mestre, a lei nos manda que a mulher que fosse pega nesse ato, fosse então apedrejada, fosse morta. Mas o Senhor, o que é que o Senhor diz que nós temos que fazer com essa mulher? O texto diz que eles fizeram isso para que eles pudessem pegar Jesus numa cilada. Jesus sai do tempo da lei e vem para o tempo da graça, e nos ensina algumas novas coisas, assim como ele ensina nesse novo tempo, nesta palavra. Então eles vêm com essa palavra para ver a resposta de Jesus, e se Jesus vacilasse, o desejo é que eles prendessem Jesus, o desejo é que logo eles pudessem matar Jesus. Eles estavam tramando para que Jesus caísse, mas Jesus, muito sábio, enquanto eles estão falando, Jesus se abaixa e começa a escrever na terra.
E Jesus então os responde: aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Todos conhecem esse texto. O texto diz que após Jesus falar isso, todos eles, acusados pela sua própria consciência, começam a sair um por um. Não ficou ninguém. Então Jesus se levanta, vira para a mulher e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que chegaram aqui querendo te matar? Aonde estão aqueles que chegaram aqui dizendo que nós tínhamos que tacar uma pedra em você? Ninguém te condenou? E ela diz: Senhor, ninguém me condenou. Então ele diz assim: mulher, eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. O tema desta manhã que eu quero ministrar sobre a nossa vida é: não peques mais. Esta mulher foi pega num ato de flagrante pecado, adultério. E nós sabemos que Deus nos chama a uma vida de santidade. A palavra de Deus diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Algumas pessoas têm dificuldade de entender: pastor, o que é uma vida em santidade? Nós somos uma nação muito tradicional, uma igreja mais conhecida, mais histórica, mais velha no nosso país, é a tradição católica apostólica romana. E nessa tradição é considerado algumas pessoas, após uma vida talvez de devoção a Deus, essa pessoa então é separada como um santo. Nós não cremos nisso, nós não cremos que houve e nem haverá homens santos. Nós cremos que o único perfeito, o único digno de ser adorado, reverenciado, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas Jesus chama a todos os homens a vivermos uma vida piedosa, uma vida de santidade. Quando eu digo homens, são homens e mulheres. Assim como vários textos dizem, assim como eu acabei de citar: sede santos, porque eu sou santo. Mas a interpretação que nós devemos ter da Bíblia é: a santidade que Deus nos chama a viver não é uma vida de perfeição, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, que ninguém, por mais piedoso que seja, que ninguém, por mais que se afaste do pecado e busque uma vida de devoção a Deus, ninguém atingirá uma vida de perfeição, porque nós fomos feridos, manchados pelo pecado. Quando Adão pecou no jardim do Éden, assim como Eva, todo homem, toda mulher foi ferido pelo pecado. Desde uma criança ela foi atingida, desde um bebezinho do colo. Logo ele vai começar a mentir, logo ele vai ser inclinado a fazer algumas coisas que ele mesmo não deseja fazer, e ele vai começar a errar. Mas Jesus nos chama a nos abstermos dessa vida de pecado, termos um encontro com Cristo e buscarmos uma vida de santidade na sua presença. Jesus, quando foi para o céu, ele diz: olha, eu vou para o meu Pai, vou preparar uma morada para vocês, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo, que estará sobre vocês todos os dias da vossa vida. E o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o poder de Deus, é o capacitador, aquele que nos dá a condição a resistir ao pecado e viver uma vida de santidade. Você está entendendo a palavra, querido? Estou dando aqui uma introdução, porque as pessoas têm uma dificuldade, talvez: pastor, mas como assim? Deus chama todo homem e mulher a viver uma vida de devoção a Deus, uma vida de busca pela santidade, uma vida de se abster do pecado, das vontades da carne e buscar obedecer a palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos chamado a viver. Nós somos chamados a vencer o pecado, nós somos chamados a viver uma vida na presença do Senhor, mortificar as nossas vontades, os nossos desejos e ter uma vida na presença de Deus. Mas para falar então que nós temos que não pecar, primeira coisa básica, nós temos que entender o que é pecado. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: o que é pecado? O que é pecado, pastor? A definição teológica sobre pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Eu vou falar novamente para quem está anotando. O pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. Queridos, toda lei
toda regra, toda doutrina, ela é criada para ser cumprida. Deus criou os mandamentos para que o povo pudesse obedecer e viver de forma santa, regrada, em obediência a Deus. E toda lei existe para que você possa cumprir. Por exemplo, nós temos leis em nosso país. O Brasil tem leis, Estados Unidos tem leis, a Itália tem leis, São José do Rio Preto tem leis, cidade de São Paulo tem leis. E quando você cumpre a lei, você vive ali dentro, você vive em normalidade. Quando você descumpre a lei, você está transgredindo. O que é o pecado? É quando você transgride a lei que Deus criou. Alguém aqui já tomou multa de trânsito? Todo mundo, a maioria que tem carta, um dia já foi surpreendido por uma cartinha. E aí você fala assim, meu Deus, não é possível. Mas quando você está lá o radar, 60 por hora, tem um limite para você passar. Você passou do limite, o que acontece? Você cometeu uma infração, uma penalidade. O que vai acontecer com você? Você vai pagar uma multa. Assim é na vida. A consequência o salário do pecado é a morte. O homem, Adão e Eva, pecou. A consequência, morte, transgressão, a recompensa do pecado. Então nós vamos ter consciência que, assim como na vida, quando se transgride uma lei, a lei, não posso roubar. Se eu roubar e for pego transgredindo a lei, o que vai acontecer? A consequência, talvez a prisão. Consequências da lei que eu transgredi. Então eu estou explicando a você por quê? Porque essa mulher transgrediu uma lei. Pastor, que lei que ela transgrediu? Levítico 20:10. Você que quiser anotar ou abrir a sua Bíblia, Levítico 20:10 diz assim: olha, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então a lei dizia, se um homem adulterar, homem aqui ou mulher, adulterar com a mulher do seu próximo, será morto, tanto o homem como a mulher. Deuteronômio 22 também vai falar sobre isso, sobre os pecados do adultério. Pastor, agora, o que é adultério? Adultério é a relação sexual fora do casamento. Então nós sabemos que a consequência do pecado é a morte. Por quê, pastor? Porque em Gênesis 2:24, a palavra do Senhor fala que o Senhor nos criou, o sexo foi criado para ser vivido dentro do casamento. A palavra de Deus diz assim, olha, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e já não serão mais dois, mas uma só carne. Quando se torna uma só carne? Não é quando se casa. Uma só carne se torna quando se relaciona sexualmente. Então a palavra do Senhor nos mostra que o Senhor criou o homem e criou a mulher, e criou o sexo para ser vivido dentro do casamento, uma só carne. Quando há o adultério, já não é mais uma só carne, porque agora você se uniu a outra pessoa. Aqui todos são adultos, todos que estão aqui já têm idade para entender o que eu estou falando. Então vamos lá. O sexo foi criado para duas funções, duas coisas. Primeiro, para dar prazer. Segundo, para a reprodução. Para dar prazer, também para a reprodução. Agora tem um problema. Ele dá prazer, mas fora do casamento traz algumas consequências. O sexo fora do casamento é chamado de e o sexo antes do casamento é chamado de só para eu ver se vocês sabem, vamos lá de novo. Todo mundo vai sair daqui e aulinha de casa. Sexo fora do casamento é chamado de sexo antes do casamento é chamado de fornicação. Preste bem atenção. Eu fiz um material, peguei algo rápido ali na internet, mas um conteúdo muito bom. Vou enviar no grupo, ao acabar o culto, eu vou enviar a você um conteúdo que eu peço que todos leiam. Eu disse assim, olha, o sexo foi criado por Deus, para te abençoar, para te produzir prazer, mas fora do casamento há algumas consequências, querido, que aí eu não posso entrar aqui hoje no culto de casais, nós vamos entrar um pouco mais, mas eu peço então que você preste atenção.
O objetivo aqui é nós entendermos que esta mulher acabou caindo em pecado. E eles então pegaram essa mulher que estava em pecado, levaram até diante de Jesus para que pudessem tentá-lo, para que pudessem fazê-lo cair. Lá nesse texto, nesse material que eu vou enviar a vocês, tem 10 formas de vida sexual que desonram a Deus. 10 formas. Falando sobre adultério, sobre fornicação, masturbação, podofilia, tanta coisa que nós vemos desregrada que acontece no mundo hoje em dia. Mas hoje o mundo tem tratado isso com uma naturalidade muito grande. Sexo com animais, sexo com pai, mãe, tanta coisa. E aos olhos do mundo, tudo vai se tornando normal, tudo vai se tornando aceito. Nós somos conservadores, nós somos pessoas, homens e mulheres de Deus, que temos um manual de fé, que é a palavra de Deus. O que a palavra diz que é certo, nós cremos como certo. Não é por causa da religião. Se nós entendermos no dia a dia, queridos, quantas pessoas, olha aqui para mim, quantas pessoas que se relacionam com uma quantidade de homens e mulheres. E preste atenção, o que habita dentro de você? O Espírito Santo de Deus. E o que habita dentro daquela pessoa? Você não sabe. Quando você se relaciona com a sua esposa, quando você se relaciona com o seu marido, vocês são uma só. Quando você sai se relacionando com outras pessoas, você não sabe o que está vindo sobre a sua própria vida. O Espírito Santo deve ser o agente de Deus que te abençoa, que te sustenta, que te consola, que te fortalece. Mas quando eu dou uma brecha, o que é dar uma brecha? Quando você peca, e nessas áreas você dá liberdade, para que não mais o Espírito Santo de Deus esteja dentro de você, mas você dá liberdade para que outros espíritos possam entrar sobre a sua vida. Quantas coisas eu já vi como pastor, pessoas que se relacionaram com outras pessoas, gente que frequentavam outros tipos de religião, que buscavam espíritos, que tinham espíritos dentro de si, guia, pombagira, e a pessoa se relaciona, então quando ela faz isso, ela dá liberdade, brecha, já não mais o Espírito Santo que governa a sua vida, porque agora eu estou dando brecha para outra carne, para outro espírito entrar dentro de mim. Então agora eu já não sou guiado mais, agora eu sou guiado pelas vontades da carne, eu sou guiado pelos espíritos. Então preste atenção, eu estou trazendo um assunto aqui, um culto de ceia, muito importante, um nível um pouco mais elevado, uma conversa um pouco mais, menos 18, mais 18, né? Menos 18 não, mais 18, pelo amor de Deus. Mas é que nós precisamos falar sobre assuntos tão necessários, porque o mundo está dizendo que tudo isto é normal, que você pode se relacionar com quem você quiser, mas olha para a vida daqueles que vivem uma vida desregrada, olha para os frutos daquele que tem vivido uma vida desregrada. O objetivo desses homens então é pegar essa mulher e acabar de destruir a vida dela e dizer: Senhor, a lei nos manda matá-la, mas o que é que o Senhor quer que nós façamos com ela? Segundo ponto: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O texto nos mostra que esses fariseus, que já eram considerados como os religiosos hipócritas, eles se apresentaram a Jesus como justos, como perfeitos, como melhor do que os outros, como aqueles que cumpriam a lei. Mas Jesus vai nos mostrar aqui que provavelmente eles tinham também pecados ocultos dentro de si. Eles tinham também algo que ninguém sabia. Sabe por quê? Porque quando eles chegam para dizer: Senhor, esta mulher pecou, na verdade lá em Levítico, a palavra também nos mostra que deveria ser morto o homem e a mulher. Eu não quero aqui entrar em machismo, não quero entrar aqui em feminismo, que hoje tudo tem que tomar um cuidado para se falar. Mas o interesse deles não era obedecer a palavra, não era cumprir a lei. O objetivo deles era fazer com que Jesus caísse em um laço.
A palavra diz que os dois deveriam ser mortos, mas eles vêm dispostos a fazer com que Jesus caísse e vêm dispostos a fazer com que essa mulher fosse morta. Olha aqui para mim, por favor. Jesus nos convida diante dessa palavra a entender: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quando todos eles vêm dizendo: Senhor, a lei manda que eu mate essa mulher, o que é que o Senhor diz que eu tenho que fazer? Jesus se abaixa, começa a escrever e diz assim: ó, se ninguém aqui tiver nenhum pecado. Sabe por quê? Porque nós medimos o pecado assim: olha, ela é uma adúltera. Mas talvez você seja alguém que esteja com o pecado da fornicação, da cobiça, da inveja, dos ciúmes, da masturbação, da pornografia. O que você tem visto no seu celular, no seu computador, as pessoas que você se relaciona? Jesus diz assim, ó, se ninguém aqui tiver nada, se todos aqui forem perfeitos como eu sou, pode tacar a pedra. O texto diz que acusados pela própria consciência, um por um, começa a sair da presença do Senhor. Sabe o que eu acho interessante? Nós somos uma igreja crescente, a igreja evangélica, cristã, protestante está crescendo, todos sabem disso. Mas o pecado da igreja também tem crescido cada dia mais. Cada dia mais as pessoas querem ser crentes, mas alguns também têm criado uma aversão ao crente. Porque muitas das vezes nós olhamos quem ainda não se converteu, ao invés de olharmos na mesma linha, no mesmo olhar, nós olhamos de cima. Nós não olhamos como alguém que foi encontrado, perdoado, mas nós olhamos como alguém que foi perdoado. E por que você ainda não foi? Você é um miserável. Você está colhendo o que você devia colher. A sua vida é uma vida desgraçada porque você está em pecado. Você vive uma vida miserável porque você faz assim. Se eu no seu lugar eu faria diferente. Quantas pessoas gastam o seu dia, o seu tempo, ao invés de cuidar dos seus próprios problemas, vivem cuidando e falando da vida do outro, do pecado do outro, do casamento do outro. Quantas vezes nós olhamos para aquele que caiu, para aquele que está em pecado, e ao invés de sermos aqueles que vamos reconciliá-los, somos aqueles que apontamos o dedo e dizemos: ele está em pecado. Jesus era o único que podia chegar nessa mulher e falar: mulher, o que é que você fez? Você não conhece a palavra? Você não conhece a lei? Você é digna de morte. Mas Jesus aqui quis ensinar algo e deixar algo para nós. Diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o desejo do meu coração é que a nossa consciência nessa manhã nos leve a ver quem nós somos, não a te acusar, mas olhar para quem nós realmente somos. Olhar para quem sabe alguém que está do nosso lado e ainda não teve um encontro com o Senhor. Talvez nós olharmos e pararmos de julgar aquele que está passando por situações e não consegue sair. O verso de número 9, leia comigo por favor. A palavra diz assim: mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Verso 10: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Jesus não estava aqui sendo conivente com o pecado. Jesus não estava aqui nos influenciando, incentivando: você pode pecar que não vai te acontecer nada. Sabe o que Jesus estava fazendo? Sabe quando um filho pequeno faz alguma coisa errada e ele fica todo com medo, todo envergonhado, com medo de chegar a você e saber que talvez você vai corrigi-lo, talvez até bater nele, talvez fazer alguma coisa para corrigi-lo. Quem nunca fez alguma coisa, uma arte, com medo de chegar em casa e, meu Deus, vai ser pior do que o ralado. Eu me lembro que uma vez que eu caí de bicicleta, peguei uma bicicletinha desse tamanho, da minha prima,
E fui, os meninos tudo com a bicicleta alta, acho que no momento eu estava sem bicicleta, e eu peguei uma bicicletinha e fui apostar corrida com eles. O guidão da bicicleta quebrou. A bicicleta era desse tamanho. Então imagina que eu estava assim, quebrou. Eu fui, queridos. Eu acho que não teve parte do corpo que não ralou. Aqui saiu tudo. E aí o medo, eu vou chegar em casa, eu quebrei a bicicleta e ainda me ralei todo. Eu me lembro que minha mãe colocou debaixo do chuveiro, as pedrinhas saíam assim, ó, tudo ralado. Ela não corrigiu. Ela deu risada assim de mim, pensando assim, ele está com medo de apanhar ainda. Quem nunca fez uma arte, chegou em casa e ficou com medo da correção? Quem nunca fez algo de errado e sabia, agora eu mereço o castigo? Olha aqui para mim, por favor. Quantas coisas nós fizemos, que se Jesus tivesse dado a sentença que eu e você merecíamos, talvez você não estava casado hoje, talvez você não estava na igreja hoje, talvez você estava perdido por aí. É como um filho que chega em casa triste, arrependido, envergonhado, dizendo, pai, eu fiz isso, ou você descobre o que ele fez, mas ele está tão envergonhado do que fez, ele está tão machucado, ele está tão, talvez, ferido de ter te decepcionado, ele já se acusa, ele já se arrependeu, a sua própria vergonha é suficiente para que ele não faça mais aquilo, para que ele entenda o que ele fez. Então é onde Jesus nos oferece a sua graça, se chama favor imerecido, aonde Jesus deveria executar sobre a minha vida uma sentença: você pecou, você vai colher isso. Mas ao invés do pai corrigir esse filho, ele diz, filho, você entendeu o que você fez? Filho, você se arrepende do que você fez? Então ele diz assim, filho, vamos ali chupar um sorvete. Filho, vamos ali na pracinha que eu vou dar uma volta com você. Filho, vem aqui me dar um abraço. E aí o filho está assim desesperado, mas pai, você não vai me bater? Você não vai me corrigir, pai? Você não vai me deixar de castigo? Você não vai me tirar alguma coisa? Sabe quando a gente peca e talvez você fala assim, agora eu não mereço isso, Deus não vai fazer isso na minha vida por causa do seu pecado. Mas você fala assim, Deus, agora o Senhor não vai me tratar dessa forma. Mas muitas das vezes a graça de Deus é oferecida sobre você e Ele diz assim, você entendeu o que você fez? Você tem consciência do que você fez? O que Jesus fez na vida dessa mulher é algo que não é normal. Ele diz assim para ela, aonde estão aqueles que vieram te acusar? Ninguém te condenou? E ela diz, Senhor, ninguém me condenou. Então ele diz, olha, eu também não te condeno. Meu desejo é trazer à sua memória quantas vezes que nós poderíamos ter sido condenados por algo, mas Jesus disse assim, olha, eu estou te dando uma nova chance. Eu estou te dando uma nova chance. Ah, se todos soubessem o que eu já fiz. Ah, se todos soubessem o que você já fez. Ah, se fosse exposto nesse telão, assim como a vida dessa mulher foi exposta. Onde nós estaríamos agora? Porque nós não vivemos este evangelho. Colocamos uma boa roupa, passamos um bom perfume. Olha que povo bonito que nós temos aqui. Mas dentro de você, você sabe os lugares que você já andou, você sabe as coisas que você já fez e você não gosta nem de lembrar. Mas Jesus em algum momento olhou para você e falou assim, olha, você se arrepende de quem você foi? Você se arrepende do que você fez? Queridos, quantas coisas eu e você queríamos que ficassem esquecidas. Talvez você ainda acorda de manhã e fala assim, ah, Senhor, se eu pudesse fazer de novo. Ah, Senhor, se eu tivesse uma oportunidade de ter feito diferente, talvez eu não teria desperdiçado o meu casamento, talvez eu não teria desperdiçado o meu relacionamento com meu filho, talvez eu não teria desperdiçado uma pessoa em que eu amei, seja num relacionamento conjugal, seja numa família, seja um amigo, alguém que você decepcionou.
Mas hoje Jesus chega para dizer assim para você: se ninguém te condenou, eu também não te condeno. Mas agora eu quero deixar você uma palavra que é o centro do Evangelho. É necessário haver na minha vida e na sua vida um verdadeiro arrependimento. Jesus diz assim para ela: se você não foi condenada por eles, eu também não te condeno. Mas preste atenção agora. Ele diz assim: olha, vai e não peques mais. O segredo nesse texto está no final do versículo. O evangelho de hoje tem sido pregado: Jesus te ama, Jesus não te condena. Mas nós não podemos esquecer do final do versículo, onde ele diz: olha, continue a sua vida, mas não peques mais. Que eu e você saiamos daqui desta manhã com a consciência no nosso coração: Ele me perdoou, Ele me deu mais uma chance. Ele me deu uma chance de continuar. Ele mostrou a mim o tamanho do seu amor, o tamanho da sua graça, o tamanho da sua bondade, o tamanho da sua misericórdia. Ele diz: olha, eu não vou imputar a você o seu pecado, mas agora não faça isso de novo. Talvez você chegou aqui, querido, acusado pela sua própria consciência. Nesse momento, enquanto a palavra de Deus é anunciada, a sua consciência diz: você ainda faz isso. Ninguém sabe do que você está fazendo. Se alguém souber, isso vai ser um escândalo. Se alguém souber, talvez você perde o seu casamento. Se alguém souber, você perde o seu emprego. Se alguém souber, sua vida se torna uma vergonha. Eu não vim aqui nessa manhã para te tacar uma pedra, eu vim aqui para te alertar. Deus está te dando uma chance, vai e não faça mais isso. Que essa palavra seja uma correção para mim e para você. Aquilo que nós temos feito e nós sabemos, não cabe mais, não agrada ao Senhor. Um evangelho sem arrependimento não é evangelho. As igrejas hoje estão lotadas dizendo: Jesus te ama, Jesus te perdoa. Jesus me ama, mas Ele não ama o meu pecado. Então, se há algo que te acusa, eu quero dizer a você: Deus foi capaz de entregar o seu único filho para te perdoar disso que nós fazemos. Então nós somos convidados nessa manhã a abandonar aquilo que nos afasta do Senhor. Que saiamos daqui dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não aceito a vergonha sobre a minha vida. Eu não aceito, Senhor, a destruição sobre a minha casa. Eu não aceito, Senhor, a destruição sobre a minha família. Eu quero chamar o louvor, por favor. Eu quero falar com você que tem chegado ao Evangelho. E talvez você estava acostumado com uma vida desregrada. Talvez você cresceu em um ambiente desregrado. Talvez você foi educado de uma forma em que hoje, conhecendo a palavra, você sabe que não te faz bem, você sabe que não agrada a Deus. Mas você viveu uma vida assim, e agora para se abster dessa vida e buscar uma vida de santidade não é fácil. Talvez você nesta manhã seja acusado pela sua consciência, das coisas que você fez, dos lugares onde você andou. E você diz: mas pastor, como que eu vou abandonar tudo isso? Eu quero dizer a você: até quando você vai viver uma vida de vergonha? Até quando você vai viver essa vida sendo acusado? Renan, isso não serve mais para você. Marcelo, isso não serve mais para você. Cláudio, isso não serve mais para você. O meu desejo nessa manhã não é te acusar. Normalmente eu vou orando durante a semana e lendo a palavra, o Senhor vai me dando algumas palavras. E eu acordei nesta manhã com algumas palavras para pregar e eu não sabia o que pregar.
E eu fui falar com Deus, e Deus foi falando ao meu coração algumas coisas, Deus foi falando ao meu coração algumas coisas. Eu quero convidar você a ficar de pé, você que pode, por favor. Eu quero dizer algo a você. Assim como nós temos ministrado nos últimos dias, nos últimos meses, Deus nos chama para um novo tempo, amém? Deus te chama para um novo tempo. Mas é necessário, para que você viva o melhor de Deus, também que nós façamos algumas renúncias, que você deixe algumas coisas no seu passado, que você saiba, você foi perdoado, mas agora Deus te chama a viver em novidade de vida. Vai e não faça mais. Que palavra difícil de ouvir, que palavra confrontadora. A minha consciência fala comigo. A sua consciência fala com você agora. Talvez você diga: pastor, o problema é que eu não tenho força. Pastor, o problema é que eu tenho enfrentado dificuldades. Eu quero dizer a você, primeiro, hoje, tome uma decisão na sua vida. Diga: Senhor, eu quero viver com a minha vida na tua presença, Senhor. Senhor, eu não aceito mais viver uma vida de acusação, Senhor. Senhor, eu não aceito mais ser escravo do pecado, do vício, do erro. E nós vamos orar pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, que é o Consolador, o Capacitador, visite esse homem, fortaleça, sustente esse homem na Sua presença, em nome de Jesus. Senhor, era para eu ter sido condenado, mas o Senhor me chama para chupar sorvete. O Senhor me chama para continuar, o Senhor me chama para caminhar. O Senhor diz: Renan, você entendeu o que você fez? Wagner, você entendeu? Neia, você entendeu? Micael, você entendeu? Então olha, eu não vou te condenar, mas vá, não faça novamente. Nós vamos adorar o Senhor agora. E eu convido você aí no seu lugar a falar com o Senhor. Se algo tem te acusado, se algo que você precisa corrigir, quem sabe esta é uma manhã de você fazer alianças, de dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero tirar isso da minha vida. A partir de hoje eu quero viver um novo tempo, um novo caminho. Não quero mais essas ações, não quero mais viver esses atos, não quero mais me relacionar com pessoas dessa forma. E agora eu quero me relacionar mais com o Senhor. Eu quero ter uma vida na Tua presença. Eu quero ser um santo homem de Deus. Eu quero ser uma santa mulher de Deus. Eu quero ser o que a Bíblia diz que eu sou. De Moisés, vamos adorar o Senhor. Condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim tire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua
Aí onde você está, eu quero orar por você. Eu espero que você não se saia daqui acusado, até porque essa não é uma palavra de acusação, é uma palavra de oportunidade, de correção. O Senhor dizer para mim: olha, talvez estes homens tentaram te condenar, talvez as pessoas te olham de cima, te tacam pedras. Quantas pessoas falaram de você, quantas pessoas te sentenciaram a sua vida, sentenciaram o seu casamento, sentenciaram o que seria o fim da sua vida. Mas eu quero dizer: eu não te condeno, eu não te condeno. Eu quero dizer a você: Jesus nesta manhã te oferece um perdão, Jesus nesta manhã te oferece graça, misericórdia, dizendo a você: eu te perdoo. Receba o perdão do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Se a sua consciência te acusa, os caminhos em que você andou, aquilo que você fez, talvez ainda hoje a consequência dos seus pecados ainda batem a sua porta. Talvez situações ainda, talvez consequências dos dias e das coisas que você fez, mas que você tenha consciência: Jesus já te perdoou. Agora o Senhor diz assim para nós: vá e não faça mais. Senhor, eu entrego em tuas mãos, Senhor, cada vida neste lugar. O Senhor conhece, Senhor, a nossa vida. O Senhor conhece o nosso caminhar, o nosso falar, o nosso agir, Senhor. Tua graça nos foi oferecida, Senhor. Oh Deus, como pode, Senhor? Como pode o Senhor nos perdoar? Como pode, Senhor, o Senhor não executar sobre nós uma sentença de tantas coisas que nós já fizemos? Mas Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nesta manhã eu entrego em tuas mãos cada vida neste lugar e te peço, Senhor, visita estes homens e estas mulheres com teu Espírito Santo, Senhor. Eu quero repreender toda acusação do inferno em nome de Jesus. E quero pedir, Senhor, que teu Espírito Santo Consolador, quero pedir o poder do teu Espírito Santo agora nos revista, Senhor, e nos purifica, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que alianças sejam feitas, de homens e mulheres dizerem: Senhor, eu quero viver um novo tempo na tua presença. Eu não quero viver uma vida de pecado, de vícios, das drogas, das prostituições. Eu não quero, Senhor, ser pego, escondido, fazendo algo e perder tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor. Então, Senhor, visita a tua igreja nesta manhã, Senhor. Traz cura sobre nós, ó Deus. Traz cura, Senhor, sobre a tua igreja. Não deixe, Senhor, que os nossos pés vacilem, ó Pai. Nos sustenta, Senhor, na tua presença. Tira a vergonha desta casa. Tira a vergonha da vida desse homem, da vida dessa mulher. Glória a Deus. Amém, queridos? Você compreendeu a palavra? Que saiamos daqui com essa palavra em nosso coração.
em nome de Jesus. Essa palavra não vem para te afrontar, ela vem para nos instruir, nos sustentar na sua presença, em nome de Jesus. Como é bom nós sabermos que nós temos um Pai. Muitas vezes eu tenho dificuldade de compreender um amor tão grande, de um Pai que deveria executar sobre a minha vida uma sentença, mas Ele diz: eu não te condeno, agora só vai e não faz de novo. Quem sabe você pode sair daqui hoje e fazer uma aliança com Deus, uma aliança com o homem, com a mulher, e dizer: olha, nós vamos viver uma vida no altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero chamar o pastor Paulo, a pastora Jane, por favor. Iremos participar da mesa do Senhor. E a palavra de Deus diz assim em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Verso 30: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Este é o momento de nós participarmos da mesa, da ceia do Senhor. O Senhor convida a todos a participar. O pão simbolizando o corpo de Cristo, que foi entregue na cruz, e o suco de uva simbolizando o sangue de Jesus derramado na cruz em favor dos nossos pecados. Pastor, quem pode participar? Quem não pode participar? Verso 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. A instrução do Senhor é o exame que eu faço de mim mesmo, e eu então participar do momento. Se por acaso alguma coisa, pastor, eu ainda não estou preparado, ainda há algumas coisas que eu preciso ajustar, que ninguém te condene, que ninguém te acuse, até porque, querido, nós aprendemos nesta palavra: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra. Mas a minha oração é que você se reconcilie com o Senhor, e que em breve todos possam participar desse momento. Esse momento não é um momento de dor, não é um momento de acusação, é um momento de alegria, porque nós estamos participando da mesa do Senhor. E agora nós vamos juntos aqui como igreja. Eu quero fazer um desafio agora, um pedido. Quando você receber o seu cálice, você vai trocar este cálice com alguém que está do seu lado, porque a palavra de Deus diz que nós estamos fazendo isso aqui, e um dia nós faremos isso todos juntos lá no céu. Amém, querido? Amém? Imagina só, o apóstolo Paulo, João, José, Pedro, Jesus nos servindo a ceia, e todos reunidos em sua presença. Então você vai dizer assim para a pessoa que está do seu lado assim: olha, eu quero ter comunhão contigo aqui na terra e lá no céu. Repita assim comigo, vamos lá. Eu quero ter comunhão contigo aqui na terra e lá no céu. Traduzindo, você vai dizer assim: ó, vocês vão ter que me engolir, vão ter que me aguentar aqui na terra e lá no céu. Queridos, quando você receber o seu alimento, eu peço que agora nós vamos juntos orar. Então você vai dizer assim para essa pessoa: eu quero ter comunhão com você aqui na terra e lá no céu. Estenda suas mãos para cá. Pai, graças nós te damos, Senhor, por estes alimentos. O pão simbolizando o teu corpo, o suco de uva simbolizando o teu sangue. Fazemos memória do ato do Senhor na cruz, Pai, se entregando por nós, nos redimindo do pecado. Obrigado, Senhor, por tua graça, bondade e misericórdia, Senhor.
consagramos ao Senhor todos esses alimentos agora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No Getsemane foi que meu Jesus orou. Pode vir buscar. Se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vai pegando e não abre ainda não, segura aí. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiram no seu rosto. Oh, Senhor, obrigado, Jesus. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar para aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. O mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Glória a Deus. Querido, eu quero convidar você aí onde você está. Você que está com seu alimento, dê para uma pessoa que está perto de você. Sai do seu lugar. Você que é extrovertido, incomoda quem é introvertido aí. Ele diz assim: olha, eu quero ter comunhão contigo aqui na terra e lá no céu. Amém? E foi por Contigo você aqui na terra e lá no céu. Amém? que ele Amém. mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Glória a Deus. Os cravos Glória a nas Deus. A mãos, ceia não é um momento de tristeza, é um momento de alegria. Celebramos que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Celebramos a promessa que nós fazemos isso em memória dele, até que um dia faremos diante do nosso Senhor e Salvador. Amém, queridos? Então pegue aí o seu alimento, pegue o seu pão, o seu suco de uva. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão
e deu graças ao Senhor. Pega o seu alimento assim em nome de Jesus. Ofereça ao Senhor palavras de gratidão, palavras de adoração. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, Jesus. Não há entre nós nenhum justo sequer, é pura graça, Senhor. É favor que nós não merecemos, Senhor. Eu não mereço, não há aqui quem mereça, Senhor, mas nós te damos graça, porque o Senhor nos deixa mais uma oportunidade, dizendo: eu não te condeno, vá e não peques mais. Oh Senhor, nós fazemos isso mais uma vez na tua presença, juntos, reunidos como igreja, e um dia faremos face a face com o Senhor, em nome de Jesus. Então ele partiu o pão e diz: este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém, queridos? Pega o seu alimento em nome de Jesus, pega o seu pão e comamos todos em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. Então preste atenção. Todas as vezes que comemos este pão, bebemos o cálice, celebramos a morte de Cristo, a sua ressurreição, até que Ele venha. Por isso a importância, todos os meses, nós nos reunimos para celebrar que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Tomamos todos em nome de Jesus. Deus seja louvado. E a palavra do Senhor diz que após eles cearem, Mateus 26 diz que eles adoraram ao Senhor. Vamos juntos adorar o Senhor? Amém? Com palmas. Com alegria. Vamos marchar. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Peraí. Vocês não sabem marchar? Nós estamos a caminho do céu, então marche. Mais uma vez. Pelo Senhor marchamos, sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o hino da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum
Aleluia. Deus seja louvado. Tenda sua mão para cá, deixa eu despedir você. Que você tenha uma semana, um mês abençoador. Amém. Em nome de Jesus. Pai, graças te damos, Senhor, por esta manhã, por esse tempo na tua presença, pela tua palavra, tua bondade, tua misericórdia. Senhor, eu entrego em tuas mãos toda a família reunida neste lugar, aqueles que nos acompanham online, Senhor. Que a tua paz, que excede todo entendimento, seja sobre cada um de nós. Temos todo um mês pela frente, e eu peço, Senhor, seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Não deixe, Senhor, que os nossos pés vacilem, que nós possamos ser homens e mulheres, Pai, que estejamos olhando também para o nosso próximo, com amor, com misericórdia, Pai, que possamos sair daqui fazendo as devidas alianças e termos uma vida na tua presença. Pai, que o Senhor prospere a obra das nossas mãos, Pai, que tenhamos um mês vitorioso. Eu oro, Senhor, por aqueles que talvez enfrentam uma dificuldade no casamento, na família, com os filhos. Senhor, são todos teus, todos teus. Visita, Senhor, os casamentos desta igreja. Visita, Senhor, as famílias desta igreja. Visita, Senhor, a vida financeira, profissional, espiritual, a vida emocional dos teus filhos, Senhor. Que a paz do Senhor seja sobre nós. Que o Senhor seja conosco em mais um mês, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja hoje e sempre sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Você que crê diz, vá em paz, que o Senhor vos abençoe, queridos.